Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje, terça-feira, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas, enviando perguntas aqui aos nossos convidados, nossos entrevistados de hoje, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão tratar dos temas aqui propostos, vão debater e analisar todos os nossos assuntos por aqui. Jorge Gueren, consultor e especialista em negociação, ele é diretor global do Team Business Group, está falando com a gente lá do Chile, de Punta Arenas. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Mauro. Obrigado aqui pelo convite. Obrigado pela presença, Jorge Gueren. Também com a gente, vou apresentar aqui Daniela Coccaro, professora Daniela Coccaro, coordenadora do ensino médio da Escola Lourenço Castanho, na Vila Olímpia, zona sul aqui da capital. Tudo bem, Daniela? Oi, Mauro. Oi, gente. Jorge, Pietro, prazer conhecê-los, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, Daniela, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Também na nossa conversa, o Anderson Prieto. Ele é empreendedor, palestrante, mentor de negócios, fundador da Prieto Brindes. Tudo bem, Prieto? Boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem, tranquilo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos ao nosso primeiro assunto aqui para análise e debate de vocês, nessa edição do programa Gente que Fala. Olha, pessoal, os recentes debates entre políticos, gestores e empresários colocam a inclusão digital no centro das preocupações. Para muitos é preciso investimento em todos os níveis e mudança no planejamento pedagógico, além de um novo olhar para inserir as novas tecnologias, pois isso reflete na educação, no empreendedorismo, inovação e na economia de um modo geral. E aí é que surge o problema. O alto índice de pobreza não permite que grande parte da população tenha acesso à internet. E essa exclusão digital torna a desigualdade social do país ainda maior. Daniela, eu começo com você a respeito desse tema. Primeiro, a necessidade de tirar isso do debate, né, e colocar isso, tirar isso do discurso, né, e colocar isso na prática. Mas por onde começar o processo de inclusão digital, sendo que a gente tem tanta coisa a ser colocada em ordem? Antes disso, o próprio atraso educacional está na fila disso tudo, né? Bom, acho que a gente pode falar... Acho que a pandemia, ela evidenciou isso com muita força, né? Então, quando as escolas foram obrigadas a fechar suas portas, a exclusão digital e a diferença entre aqueles que podiam contar com os recursos, rapidamente transformaram as suas escolas em escolas online, né? Alguns demoraram um pouquinho mais, outros demoraram menos, mas isso aconteceu rapidamente. Quando a gente pensa em grandes escolas aqui em São Paulo, a gente rapidamente se recolocou como uma escola digital. Então, aqui na escola, por exemplo, nós demoramos 2 dias para fazer toda a implementação de um novo modelo, que até então era uma novidade, desconhecido para todos nós. Enquanto a gente assistiu muitas escolas públicas demorando muito para conseguir levar para os seus alunos as aulas, e aí veio a grande questão, né? Não era simplesmente colocar as aulas no ar, e aí a gente vai ter que falar um pouco de formação de professor, acho que é um tema que vai
vai se estender, né? Vai se esparramar para outras questões, que a gente pode ir trazendo isso também para o debate, mas a verdade é que tinha uma questão do acesso à internet, qual era a capacidade de se manter no ar, e depois as competências e habilidades, tanto para alunos, mas principalmente para os professores, para colocar isso para acontecer. Então, acho que esse é o momento, sim, né, de nós, educadores, no mundo empresarial, imagino que não seja diferente, mas para a gente olhar um pouco para esses programas, num momento de eleição, num momento político importante, e para a gente olhar para os programas desses governos e entendendo quais são as propostas para as escolas de um modo geral, considerando principalmente as escolas públicas, né? Trazendo isso, sim, para um ambiente de política pública. Você considera, Daniela, que a gente conseguiu aproveitar bem esse tempo da pandemia, esse período, para fazer um bom debate sobre esse tema, a ponto de tirá-lo do discurso, de fato, e colocá-lo em prática? Ou, apesar de tudo, de todo esse tempo, só falamos, e de algo concreto nada aconteceu? Em termos de educação oficial, educação pública, evidentemente. Bom, acho que, de novo, eu acho que a gente assistiu algumas escolas particulares abrindo possibilidades de formação de professores para professores que não da sua escola, né? Então, vou usar um exemplo aqui. Então, desde o início da pandemia, investindo no aprendizado, na ideia do lifelong learning, a gente introduziu. A gente começou semanalmente, depois a gente estendeu para quinzenal, para reuniões semanais abertas a todo o público. Então, com um educador que é vinculado à escola, que é o Alexandre Sayad, trazendo pessoas para conversar com ele, trazendo questões potentes assim, para aquele momento de pandemia, tanto para as habilidades socioemocionais, que naquele momento sempre vai chamar muita atenção dentro da escola, mas era um momento de grande importância falarmos sobre isso, trazendo uma interlocução interessante, com possibilidades para ser levadas para esse momento online. Então, acho que muitas escolas particulares se mobilizaram, a Lourenço foi uma que se mobilizou para estender essa prática para outros profissionais de outras instituições, inclusive de escola pública. Acho que esse movimento foi muito interessante, né? A gente viu a internet, pessoas, instituições se mobilizando para um trabalho coletivo, para um trabalho conjunto. Acho que isso é muito importante, diz muito sobre ética, cidadania, enfim, questões urgentes para a educação. Mas acho, e Mauro, talvez aí precisasse de números mais criteriosos, mas acho que falta uma política pública que traga um olhar mais pragmático. O que vamos fazer? Um passo a passo de como isso pode se estabelecer para as escolas públicas, pensando que a gente tem um país muito grande, né? Jorge, o seu entendimento, a partir do ponto de vista empresarial, sobre esse tema, a inclusão digital como caminho para a redução das desigualdades, mas a gente esbarrando aí na questão da pobreza no Brasil e grande parte da população sem acesso à internet, sem acesso a equipamentos, enfim, tudo que precisa para a inclusão digital acontecer. Bom, eu vejo isso não só no Brasil, senão no Chile, onde mora minha família. Eu estou morando nos Estados Unidos, também tenho família na Espanha, e dá para ver que em todos os lados eles falam de inclusão digital, mas às vezes falta a base para isso, né? Eles falam, precisamos de inclusão e tudo, mas eles esquecem que existe uma parte da população que ainda não tem acesso, por exemplo, nas casas, né, de internet ou celular, ou tem internet muito lento que não dá para fazer isso. Mas eu vejo que falta
trabalho na base. Existem coisas muito importantes e aulas, existem cursos que são muito avançados, mas para pessoas que já estão no nível superior. E falta essa base para o pessoal que não tem. Então, se a gente não consegue montar uma boa base, como a gente vai poder ajudar as pessoas a progressar? Né? Eu parto por aí. Eu até lembro de era um pequeno ditado que eu vi escrito aí no jardim do meu filho, quando a gente estava na Espanha. Né? Eles falavam, para você criar adultos responsáveis, você precisa primeiro criar crianças responsáveis. Então, aqui é a mesma coisa com a parte digital. Eu acho que se fala muito da transformação digital e esquecem de fazer uma boa base para isso. E aí aquele risco do aprofundamento, né, desse fosso entre os mais ricos e os mais pobres, porque aqueles que estavam preparados na pandemia para a inclusão digital abraçaram isso, nadaram de braçada, e aqueles que não estavam ficaram para trás mesmo, né? Exatamente. E aconteceu, por exemplo, no meu mundo, né, que é o tema de negociação. Aconteceu a mesma coisa. No 2019, eu falava para muitas empresas, a gente tem um programa online que dá para desenvolver, e todo mundo, não, a gente quer cara a cara. Então, eu viajava para todos os lados, Estados Unidos, México, na Europa em geral. Perfeito, porque todo mundo queria cara a cara. Veio a pandemia e o pessoal entendeu a necessidade e eles viram o benefício de fazer online. Agora, também tem esse perigo de tentar fazer tudo online, onde as pessoas não têm esse contato físico, que atrapalha. Né? Então, esse ano, por exemplo, eu pensava, não, o pessoal já se acostumou, vão fazer um tema de misto, um pouco online, um pouco face-to-face, nada. Todo mundo hoje quer cara a cara. Por quê? Porque cansaram do online. Então, tem que ter esse cuidado também de sem exagerar na parte digital, porque a parte humana é muito importante. Anderson Prieto, se eu olhar sobre esse tema, a inclusão digital como forma de redução das desigualdades sociais, por onde começar esse processo? Eu acho que os meus amigos já falaram muito bem, começando pela base, os trabalhos nas escolas, e eu vejo que a inclusão digital ela é uma necessidade de uma política pública, que de fato englobe o país todo, que englobe os mais pobres. Por quê? Porque com inclusão digital você consegue ter ascensão. Com inclusão digital as pessoas conseguem se educar de uma melhor forma, as pessoas conseguem ter acesso, as pessoas conseguem ter profissões. Hoje, através de um celular conectado na internet, você tem tanto conteúdo bom disponível online, que isso pode literalmente te tirar da pobreza e te levar para uma vida melhor. Isso pode te dar profissões na área de digital, profissões na área... Hoje falta mão de obra em todas as áreas. Então, a questão da inclusão digital, como bem falado, começando pela base, políticas públicas, um olhar para isso, cobertura de internet para os rincões desse país. Não é à toa que a gente vê no mundo pessoas como Elon Musk querendo colocar a internet para o mundo, onde a internet não chega. Por quê? Porque onde nós vemos tecnologia chegando, onde a gente vê acesso chegando, onde a gente vê que as pessoas conseguem se educar de uma melhor forma, o progresso ele chega também. Então eu vejo como essencial, como vital para mudar o futuro de gerações. Crianças, adolescentes, pessoas que hoje vivem em extrema pobreza, de fato, podem ter suas vidas melhoradas através de terem acesso, de poderem de fato se educar. Hoje você encontra cursos na internet, você encontra, por exemplo, aquela Udemy, que custava R$ 29,00 por mês, aonde ali as pessoas podem aprender diversos ofícios para mudarem as suas vidas e as suas histórias. Então, eu penso que inclusão digital, pós-pandemia, que nós aceleramos, né? Dizem que nós corremos 10 anos em 2, em 1. Então, nós adiantamos demais isso. Eu vejo que é essencial, principalmente para as classes que, de fato, não conseguem ter acesso a isso. 12h13, programa Gente que Fala no ar, ao vivo, pela UTV e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar essa nossa jornada por aqui hoje, terça-feira. Nosso próximo assunto, a pesquisa Profissão Docente,
realizada pela organização Todos pela Educação e Fundação Itaú Social, aponta que 69% dos professores consideram a formação continuada e a capacitação constante essenciais para o bom desempenho do seu trabalho. A pesquisa também apresentou esses dados a pais de alunos, e a grande maioria deles, 89%, considerou o trabalho do professor mais exigente do que imaginavam. Pensando nessa preparação, algumas instituições apostam em aperfeiçoamento contínuo, inclusive estimulando cursos e imersões do seu corpo docente no exterior. Daniela, esse assunto acaba vindo na esteira do assunto anterior, a gente estava falando de preparação de professores, todo o processo de capacitação. Aí, de novo, como transferir do discurso para a prática essa necessidade de aperfeiçoamento contínuo dos nossos docentes? Perfeito, acho que aí a gente tem um vasto assunto, né? Primeiro, acho que a pandemia ela trouxe uma coisa muito interessante, que foi o reconhecimento do professor por grande parte das famílias, né? No primeiro momento, muitos professores se sentiram constrangidos, até porque eles entraram dentro das salas, das cozinhas, das casas mesmo dos alunos, e isso teve um reconhecimento muito grande, né? O poder de transformação. E aí a gente fala dessa abertura do ser humano para aprender e aprender sempre, né? Isso acho que é super importante, e as instituições, de um modo geral, se tornam, sim, responsáveis por construir esse percurso e essas possibilidades para os professores. Tem um psicólogo inglês que eu gosto muito, que ele diz que se você deseja ajudar uma criança, você primeiro precisa cuidar dos adultos que cuidam dela. E acho que isso é uma ideia importante para as escolas terem para si. Então, quando a gente pensa em formação de professor, a gente tem muitas possibilidades. E dentro desse contexto, dentro do Brasil, e aqui eu não vou entrar em muitas questões pedagógicas para não perder o foco, mas a gente, de um modo geral, a gente precisa falar da educação transformadora dentro de um currículo que, no Brasil, ainda é um currículo bastante tradicional, né? A gente ainda segue um modelo politécnico francês, das disciplinas curriculares. Então, ao mesmo tempo que a gente encontra muitas barreiras, muitos muros dentro do currículo brasileiro, a internet, o mundo online, ele vem desconstruindo essas barreiras, esses muros, buscando cada vez mais uma integralidade de conhecimento, que é uma coisa muito bonita, muito rica, e que é o momento do Brasil se apropriar disso. Mas a verdade é que a formação do professor nas universidades e nas melhores universidades, ela ainda é uma formação muito clássica, né? Então, a escola precisa pensar nessas possibilidades. Então, por exemplo, isso aconteceu durante a pandemia, por incrível que pareça, a gente colocou uma plataforma digital chamada Tech for Teachers, que tem ali uma coisa muito bonita de um ciclo meio 360. Então, você tem trilhas diferentes de formação com professores ensinando, discutindo estratégias, abrindo possibilidades para outros professores. Então, hoje essa é uma plataforma aberta que permite que você faça inscrição, enfim, mesmo não sendo da escola. Você tem ali reflexões importantes sobre os aspectos socioemocionais, sobre essa educação que vem se transformando e que precisa realmente ser transformadora, ao mesmo tempo que você tem ali possibilidades mais concretas. Então, vamos estabelecer importantes estratégias para a correção de textos. Então, investir nessas possibilidades, acho que ainda pegando um pouco o gancho da internet, concordo muito com o que o Jorge trouxe, né? A gente precisa investir na base para que isso se torne uma possibilidade para todos. Porque a partir do momento que você tem a base, hoje você encontra excelentes recursos, mesmo que a sua escola não tenha condição de fornecer esses recursos. Mas os encontros, né, as reuniões pedagógicas semanais entre
os professores, coordenação pedagógica, direção da escola, para discutir estratégias, para discutir currículo, para falar sobre alunos, né, para discutir casos de alunos que precisam de um olhar diferenciado. Tudo isso vai enriquecendo a formação docente, né, aproximando esse professor da instituição. Então, acho que enfim, eu tenho muitas coisas aqui para contar para vocês de possibilidade, posso ir me aprofundando aqui à medida que você fala que eu posso ir indo, Mauro. Mas eu acho que é importante a gente ter uma coisa em mente, que é assim, nesse contexto bastante complexo que a gente vive, né? Quando você cuida da formação do professor, você, na verdade, até tinha feito uma anotação aqui, quando você cuida da formação do professor, você, na verdade, traz para o professor um sentimento muito maior de pertencimento a essa instituição, ao mesmo tempo que você valoriza a profissão docente, você aumenta o respeito desse professor pela própria instituição e por esse vínculo tão importante com o aluno. Então, investir na formação docente é um ganho enorme para a educação. Você chamou atenção, Daniela, no início da sua fala, sobre o que aconteceu durante a pandemia com as aulas online, o professor entrando nas casas dos alunos e os pais, assim, parece que, nossa, ali o professor do meu filho, parecia que, né, estavam vendo algo sobrenatural ali, né? O que é absolutamente natural, você saber que seu filho tem um professor na escola, mas que você eventualmente não tem contato. Mas eu estou pegando esse ponto para chamar a atenção aqui sobre esse dado da pesquisa que eu falei aqui na abertura, na nossa nota. A pesquisa também apresentou esses dados a pais de alunos, e a grande maioria deles, 89%, considerou o trabalho do professor mais exigente do que imaginavam. Ou seja, dá a impressão que a mim me deu esse cenário, esse desenho, que os pais não estão preparados. Parece que eles não têm o entendimento de que ser professor não é fácil. Pais mal formados, talvez. Eu acho que estabelecer, né, essa rede, né, eu vejo a educação como um tripé. Hoje, mais do que nunca, né? Nesse tripé, a gente tem, obviamente, o aluno, mas ele precisa ser sustentado pela família e pela instituição onde ele estuda, né? Então, é um trabalho realmente que precisa acontecer em rede, né? A escola não pode, não deve, não é o seu ambiente, né? Se cuidar de toda a educação do aluno, ela cuida realmente da educação formal do aluno. Mas a gente vive um mundo muito complexo, um mundo hoje extremamente dinâmico, e o conhecimento, ele não é aquele conhecimento cartesiano, acho que a maioria de nós aqui vivemos nas nossas épocas, né? Hoje, sim, esse conhecimento, ele pede uma interlocução muito grande com outras áreas do conhecimento. Hoje a gente fala de um mundo muito mais transdisciplinar, a gente fala de um mundo que busca essa integralidade do conhecimento. E acho que muitos pais se depararam exatamente com essas situações dentro da sua sala de aula e com o esforço enorme, né, do professor imagina um professor de educação infantil, né, um professor com uma criança em fase de alfabetização, ou mesmo, eu que trabalho mais com jovens de ensino médio, né, o desafio de um professor para conseguir manter aquela aula acontecendo. Então, tudo isso, de novo, acho que a gente vai costurando aqui a ideia da importância da formação do professor, para que ele tenha essa segurança, para que ele se sinta responsável junto com a instituição por esse passo a passo que é a educação de jovens dentro de crianças e jovens dentro de um país complexo. Ô Jorge, você dá aulas, já deu aulas, tem alguma experiência na docência? Aulas assim em colégio, não, mas eu fiz projetos relacionados com educação, inclusive parte dos meus estudos na parte de neurociência foi na educação.
E um comentário que eu queria falar sobre o que a Daniela estava contando, eu acho que quando a gente fala de pais, são pais, não é uma malformação, senão que são mal comunicados sobre o que os professores devem fazer, né? Então, eu vejo em muitos professores que, fora o que eles fazem no colégio, nas horas de trabalho, eles também fazem muitas coisas fora da hora de trabalho. Então, estão em casa corrigindo provas, organizando novos temas para as crianças, que supostamente eles não deveriam estar fazendo isso, mas eles fazem porque não tem o tempo suficiente. Então, eu acho que é falta dos colégios, por exemplo, dos diretores dos colégios cuidar dos professores, para que os professores tenham horas de trabalho, eles tenham horas de descanso e também tenham horas de desenvolvimento, que é esse trabalho contínuo. E você não pode pedir para um professor que está ensinando todos os dias, está numa aula, depois chega em casa, tem que corrigir prova, tem que arrumar mais coisas, para depois fazer uma formação, porque ele também tem que ter o tempo dele, dela, tem que ter tempo de família, tem que ter tempo para fazer outras coisas. Então, falta todo esse contexto atrás desse apoio para os professores. Eu acredito muito que os professores devem se formar, mas as escolas devem cuidar desse tempo do professor para que ele ou ela tenha tempo de formação. Sim, o seu entendimento, Anderson Prieto, você dá aulas, já deu aulas, tem alguma experiência com a docência? Já dei aulas, mas aulas para adultos em formação religiosa, em formações em áreas de história, mas é interessante, né, a visão dos nossos amigos, essa visão de base que o Jorge sempre traz. Eu sou filho de uma professora pública, de escola pública, e posso corroborar com tudo isso que foi falado. Então, o Jorge trouxe agora, por exemplo, essas pessoas estão trabalhando fora do horário para que coloquem as coisas em ordem, para que corrijam provas, para que façam as coisas acontecer. Eu vi isso acontecer o tempo todo, sobre formação continuada, né? Vi também minha mãe a vida toda procurando estudar para melhorar um pouquinho a renda, para crescer, e, na verdade, a profissão dela que nos tirou praticamente da extrema pobreza e nos levou para um outro patamar. E sobre formação, né? Sobre a questão dos pais acharem que o trabalho do professor é mais estressante do que de fato é. A minha própria mãe, como eu disse para os senhores, se aposentou agora, né, recentemente, e ela adoeceu de tantas dificuldades emocionais que isso trouxe para ela. Então, de fato, muitos pais, às vezes, terceirizam a responsabilidade para a escola, que é deles, sendo que é um trabalho feito a 4 mãos, né? Então, professores, eles são extremamente essenciais, acho que as 2 principais pontes de formação para toda criança são os pais e os professores, e assim, eu vejo que, de fato, nós precisamos trabalhar a base, como o Jorge disse, trabalhar os programas de educação continuada, porque você só dá aquilo que você tem e você precisa continuar buscando sempre e valorizar, de fato, essa classe no nosso país e no mundo todo como um todo. Daniela, novamente, o Prieto citou aí essa questão da terceirização, isso está de fato errado, né? A família educa, a escola ensina, são atividades diferentes para cada uma das partes, né? Não, acho que é super importante, né? Acho que eu queria trazer um pouco do que o Jorge falou, né? Iniciou e o Pietro continuou, que é assim, de alguma forma, isso traz novamente a questão que o Mauro falou lá no início da desigualdade dentro do nosso país, né? Porque quando a gente pensa nessa base, então você tem escolas que vão ou remunerar o professor por esse trabalho que ele faz, porque todos nós, professores, temos uma carga de trabalho enorme fora da sala de aula, né? A correção de prova, preparar um projeto, pensar esse projeto, consolidar esse projeto. Então, eu costumo dizer que o momento da sala de aula é o momento mais gostoso da vida do professor, né? Ele tem uma carga grande de trabalho fora da sala de aula. E é óbvio que algumas escolas
conseguem remunerar e cuidar desse professor mais do que outros. E aí, de novo, a gente entra na questão da necessidade de olhar para essa base de políticas públicas. E quando eu falo aqui de cuidar da base, eu não estou pensando agora só em a diferença entre escolas públicas ou privadas, porque mesmo a gente sabe que entre escolas públicas também existem grandes diferenças e entre as privadas também existem grandes diferenças. Então, isso, sim, precisa ser considerado. E aí, quando você fala a escola é a forma... ela que vai trabalhar com esse aluno a educação formal, né? Então, a maneira de olhar o mundo, a maneira de desvendar esse mundo e depois a questão da construção desses conceitos e fortalecer essa criança no seu processo de crescimento até o mundo, a entrada na vida adulta, que é quando ele finaliza a educação básica. Então, sim, deveria, Mauro, ser esse o papel da escola, mas hoje, isso é uma conversa longa também, hoje a gente vê, conversando com muitas escolas, um número grande de crianças fragilizadas e que isso, de alguma forma, se torna um tanto responsabilidade da escola. Uma última pergunta para a gente fechar esse tópico, Donella. Uma pergunta, enfim, merece uma resposta que acho que dá um programa inteiro. Mas nessa dificuldade que os pais têm em olhar como é difícil a missão do professor, como é que os professores tiram essa necessidade de... A educação não é mais cartesiana, não é mais aquela coisa eu trago verdades, né? Mas em casa é assim, os pais levam verdades para os filhos e os filhos chegam assim na escola, esperando muitas vezes, olha, o professor vai me trazer verdades. E a educação não é mais assim, não tem mais esse momento cartesiano, né? Essa forma cartesiana. Como é que o professor destrincha isso? Bom, aí vem a questão da formação. Porque eu vejo que é um conflito aí, né? O que é o processo educacional e o que os pais passam para os filhos, o que é o processo de ensino, né? E o que os pais passam para os filhos por meio da educação que a família tem que levar. Que é uma forma cartesiana, o que não acontece no ensino mais. Tá. Não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas eu vou tentar e aí você vai me ajudar. Então, na verdade, hoje, os professores, e acho que esse é o papel da educação, né, Mauro, cada vez mais, é de explorar possibilidades com esses alunos, de trazer sempre a potencialidade de um bom debate, né? Então, o saber escutar, o saber trabalhar, o contextualizar, porque sim, a gente ainda tem os momentos daquele ensino mais cartesiano, né? A hora que a gente está discutindo conceitos da matemática, da química, da física, hoje muito mais contextualizados, muito mais trabalhados do que em outras épocas, mas é uma aula muito mais dialogada. O aluno tem muito mais voz, e isso é muito bom, é muito potente. Então, quando você fala, mas ele traz grandes verdades de casa, muitas vezes sim, e isso é muito trabalhado dentro da escola, né? O respeito à escuta, eu te escuto, você me escuta, e para isso, de novo, a gente vai cair na formação do professor para que ele saiba lidar com essas situações. Então, a gente vai para a base novamente. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, e você está pela AltV, estamos ao vivo, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. A gente vai para o intervalo, um pouquinho aí de água para todo mundo, e a gente já volta em seguida com os nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos,
para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Oryx, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta pela UTV ao vivo, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar essa edição de terça-feira do programa Gente que Fala. Faltando 26 minutos para 1 da tarde, vamos aqui para o próximo tema. O Brasil é um país com grande diversidade cultural e cada região tem suas características e peculiaridades. O brasileiro, por sua vez, é criativo e gosta de empreender. A cada ano surgem milhares de novas empresas com pessoas que acreditam em um sonho e investem em seu próprio negócio. Porém, iniciar um novo empreendimento requer esforço físico, planejamento para trabalhar dentro do orçamento e condições do negócio, além de muita vontade de atingir o sucesso. Preto, tem um elenco de situações aqui, né? Parece uma receita de bolo, digamos assim. Vamos ver o que eu tenho aqui à disposição para poder fazer o bolo. Tenho o açúcar, a farinha, a manteiga. Empreender é igual receita de bolo, você tem que ter esses ingredientes, esse elenco de coisas, ou dá para fazer, pega um aqui, outro ali, junta tudo e lá na frente você vê um bolo diferente. A grande questão é que se nós tivéssemos a receita antes, no começo, às vezes nós pensaríamos 2 vezes se gostaríamos tanto de empreender assim. A realidade do nosso país é que o empreendedorismo muitas vezes acontece pela necessidade. Então as pessoas começam a empreender, muitas vezes baseadas nas suas impressões, no que elas acham que vai dar certo, e geralmente poucas pessoas se preparam. Um dos nossos trabalhos é uma mentoria que nós damos para empresários, e o que nós mais vemos no dia a dia são empresários que começaram a empreender sem muitas vezes ter essa receita do bolo, ter esse caminho. Então você tem 2 cenários no país. Você tem milhares de pessoas empreendendo. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2021 nós tivemos 4 milhões de novas empresas sendo abertas. Em 2022, apenas no primeiro semestre, mais 2 milhões de CNPJs sendo abertos. Ou seja, estamos falando de 1 ano e meio, 6 milhões de novas empresas. Mas o que eu mais vejo é que as pessoas não conseguem lidar com essa receita de bolo ou nem sabem qual é a receita do bolo. Então, elas são motivadas muitas vezes por coisas de internet e elas não buscam se preparar. Eu vejo que para empreender hoje, para você começar a empreender da maneira correta, e é isso que nós acabamos vendo no mundo das startups, ou onde nós temos mais acesso, como falamos muito sobre isso hoje, você de fato tem que procurar a receita do bolo, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que buscar órgãos como o Sebrae, você tem que buscar informações da sua área, porque a chance de você fazer com que o seu negócio dê certo, ela aumenta muito quando você põe a receita, porque existe um dado que mais de 80% das empresas que são abertas, elas não duram os 2 anos seguintes às suas aberturas. Então, seria o ideal. Qual seria o ideal para empreender nesse país? Esse país, ele é um país extraordinário para empreender. Por quê? Um país que tem necessidades, ele tem uma série de coisas que empreendedores podem resolver. Empreender é resolver problemas. Empreender é dar soluções para problemas que não estão sendo atendidos, né, pela camada da sociedade. Então, no Brasil, empreender, quando você se prepara, quando você busca conhecimento, quando talvez você busque a receita do bolo, você consegue fazer um trabalho consistente, você consegue fazer um trabalho gradativo, você consegue crescer, cuidando bem de clientes, cuidando bem de colaboradores, fazendo com que as coisas de fato aconteçam. Então, o ideal, seria o ideal que todos começassem com a receita do bolo. O bolo ficaria melhor, mas o empreendedor brasileiro, aquele que está aqui na base no começo, ele é um que vai fazendo o bolo ao meio do caminho. Ele vai pôr ingredientes. O empreendedor, na hora de escolher o ramo de atividade, se ele escolher um ramo de atividade que ele não gosta ou que ele não conhece, as chances de dar errado é maior, essas chances são maiores,
Ou é importante realmente, você vai atuar naquilo que você sabe, ou não necessariamente sabe, mas aquilo que você gosta de fazer? A questão do que gosta de fazer é para poucos, né? Isso é romântico, é bonito de se falar, mas a grande questão é que a gente aprende a gostar. Então você vai aprendendo a gostar, vai ficando apaixonado e vai cuidando do seu negócio. Então, qual foi o começo da sua pergunta? Perdão. Se na hora da escolha do ramo de atividade, você pegar um caminho de algo que você não conhece ou não gosta, se as chances de dar errado são maiores. Totalmente maiores, porque empreender é pesado, é duro. Se você minimamente não conhecer, se você minimamente não começar a gostar, você desiste no meio do caminho. As pessoas pensam que vão empreender para não ter chefe. As pessoas pensam que vão empreender para trabalharem menos. Quando você empreende, o seu chefe é o seu cliente. Então, é um chefe constante, extremamente exigente. Você acha que vai trabalhar menos, mas você trabalha 7 dias por semana, às vezes de 12 a 16 horas por dia. Então, a pessoa, para entrar em algo, você falou de conhecer o ramo, existem alguns caminhos. Primeiro, você pode trabalhar naquele ramo, eu quero abrir uma cafeteria. Você entende de café, o quanto você gosta de café, vai trabalhar numa cafeteria, vai entender o que acontece, vai entender os bastidores e ver se de fato é isso, ou muitas vezes pegar modelos prontos, que são as famosas franquias, que aí sim vão entregar para o empreendedor todo o know-how de como fazer. Então, é essencial escolher um ramo de atividade onde você sim tenha uma experiência ou busque essa experiência. E eu não diria essencial ser apaixonado, porque, como eu disse, talvez Steve Jobs conseguiu isso, algumas pessoas consigam. Mas a partir do momento que você se colocou e decidiu fazer, você começar a se apaixonar por aquilo. É um amor que vai crescendo todos os dias. Quando eu comecei a vender brindes, eu não era apaixonado por canetas. Hoje, eu falo de presentes personalizados, eu falo de mochilas, eu falo das coisas que eu faço com amor, com carinho. Quando eu vejo, de fato... Então, eu aprendi ao longo da jornada a ter prazer e gostar demais daquilo que eu faço. Com isso, eu atendo melhor meu cliente fica feliz, e um círculo virtuoso, ele vai se expandindo. A gente vai seguir aqui com o próximo tema, que tem muito a ver com esse aqui que a gente estava destrinchando com o Prieto, faltando 19 minutos para 1 da tarde. Com a inflação em alta e o mercado instável, uma das melhores armas que as empresas têm para economizar e gerar mais lucro é a negociação. A prática, bem realizada e de forma profissional, não é apenas estratégica, mas vital para as companhias. No entanto, enquanto as empresas de grande porte dos Estados Unidos investem fortemente na preparação de suas equipes em negociação, especialistas dizem que no Brasil elas ainda apresentam um olhar de muito curto prazo. Jorge Guerin, a negociação, naquela escala de estratégias empresariais, a negociação ocupa qual posição, qual local ali? É a primeira? Seu microfone fechado, Jorge. Aí. Agora sim. Eu não sei se é a primeira, mas é uma coisa inevitável negociar. Né? As empresas, as pessoas que estão nas empresas, principalmente os que estão na área de suprimentos, na área de vendas, vão estar negociando. Né? Então, um dos pontos que você acabou de falar, né? Grandes empresas dos Estados Unidos, e não só grandes empresas, médias e grandes empresas, se focam na preparação da negociação, das pessoas que trabalham, dos vendedores, dos compradores, que se preparem para negociar. E aqui no Brasil, eu vejo que as pessoas olham essa preparação, essa formação em negociação como alguma coisa que não é tão importante. E, com isso, perdem possibilidades. Então, aí você me falou, é o mais importante? Não sei, porque depende do que a empresa esteja passando nesse momento. Mas é inevitável que vão ter que negociar. Então, o que está acontecendo com as empresas hoje? Estão com um problema de inflação, que não é só no Brasil, é um problema mundial. E, por não saber chegar a um melhor acordo, estão deixando o dinheiro em cima da mesa.
Então, a gente pode falar de até o Prieto, né? Ele fala de ser um empreendedor e tudo. Tenho certeza que ele já sabe negociar. O que falta é que talvez ele possa melhorar as suas negociações para que ele possa conseguir melhores resultados. Então, eu vejo aí, por exemplo, nos ramos de supermercado no Brasil, que todos os supermercados têm muitos compradores. E a maioria dos compradores sabem negociar? Sim. São pessoas bem preparadas? Sim. Mas a maioria, por exemplo, não fez algum tipo de preparação, algum tipo de treinamento específico de negociação. Nunca fizeram. Foram aprendendo com a experiência, foram aprendendo dentro da empresa, mas não se prepararam mais ainda. E, com isso, deixam dinheiro em cima da mesa. Então, a empresa hoje, com a inflação que está tendo, com a inflação a nível mundial, deveriam estar se preocupando de preparar as pessoas para que consigam melhores acordos e deixando os dois lados satisfeitos. Né? A preparação não se trata só de um lado, só de pegar o que eu quero, senão que também dar a oportunidade do outro lado de melhorar. A negociação, Jorge, significa estar bem para ambas as partes, ou seja, o papel da negociação é isso, ou seja, trazer o equilíbrio para que os dois lados fiquem satisfeitos, correto? Como é que... Esse deveria ser o objetivo, que eu também quero que você esteja satisfeito, mas a maioria, por não saber negociar, olham só um lado. Era esse ponto que eu queria pegar, porque quem quer vender pelo melhor preço, e quem quer comprar mais barato. Então, a negociação entra aí, mas uma parte sempre fica insatisfeita. Não necessariamente. Quando você sabe negociar, você consegue deixar o outro lado satisfeito, porque você consegue fazer certas trocas. No fundo, a gente pensa em negociação como se fosse só preço, né? Mas existem muitas coisas atrás do preço. Talvez eu possa, numa negociação com uma empresa, eu possa conseguir que essa empresa me dê talvez mais prazo de pagamento, ou que me consiga dar algum produto sem custo, ou algum treinamento sem custo. E isso não vai relacionado com o preço do produto. Então, existe muito mais do que o preço. E aí está o problema, que as pessoas se focam só nessa parte. E quando eu me foco só no preço, eu deixo oportunidades em cima da mesa. Então, o tema de satisfação é importante, mas eu tenho que saber escutar o outro lado. Então, se eu quero, nesse caso, se eu estou negociando com a Daniela, por exemplo, e eu quero que ela esteja satisfeita, eu tenho que entender quais são as necessidades dela para que eu possa ajudar. Mas isso não acontece por falta de preparação de negociação. Eu estou tão preocupado com o que eu quero que eu não escuto a Daniela. E, de repente, tem coisas que são muito fáceis, que eu posso entregar para ela, que são importantes para ela, e eu posso deixar ela satisfeita. E ela vai me dar um bom acordo. É por isso que esta pessoa que está negociando tem que ser um bom consultor, entender as necessidades, e não um bom vendedor. Exatamente. Vender é uma coisa. Vender é quando eu vou atrás de entender as necessidades, criar necessidade, interesse. E negociar é como eu chego a um acordo. Então, eu tenho que saber escutar, senão não consigo. Perguntas da nossa audiência por aqui. A gente tem outros temas, mas eu quero aproveitar que a gente está falando da negociação, porque tem uma pergunta aqui, Jorge, do seu Jaime, do Jardim Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, que sempre participa com a gente todos os dias. Seu Jaime, muito obrigado aqui pela pergunta. E ele pergunta, Jorge, a negociação que envolve países de ideologias diferentes é mais problemática? Essa é uma coisa que eu não entro, porque é justamente mais problemática. É problemática. Exato. O meu foco é negociação comercial entre compradores e vendedores, porque se a gente entra em negociação de política, de religião e tudo, já é diplomacia. Totalmente. Entra no campo da diplomacia. Exatamente. E essa é uma parte que aí a gente já começa a ver as emoções, começam a ver outros temas que, apesar que as emoções são importantes em todo tipo de negociação, hoje eu não me foco. Eu me foco em negociação comercial. Sim. Daniela, a Juliana Rocha está no Instagram e pergunta de que modo a pandemia mudou a preocupação da escola com a saúde mental, tanto dos professores quanto dos estudantes. Nossa, acho que é uma excelente pergunta. Então, de novo, né, a gente tem a diferença entre as escolas. Então, por exemplo,
aqui na Lourenço, desde a sua fundação, tem uma questão muito grande com a formação dessa criança que vai se tornar esse jovem adulto, né? Então, tem uma preparação grande do que a gente chama de orientação educacional, com aulas mesmo, com esse cuidado, com esse cuidado para que o aluno não seja um número dentro da instituição, para que ele seja olhado dentro da sua individualidade, sabendo conviver na coletividade. Isso se acentuou muito depois da pandemia, né? Então, hoje, isso, né, não é uma questão de uma escola ou de outra escola, e a gente traz dados de pesquisas recentes que assustam, né, quando a gente vê o número de jovens, de crianças, hoje fragilizadas emocionalmente e inclusive medicadas. Então, estou falando primeiro dos alunos, tá bom? Como chama a pessoa que fez a pergunta? Desculpa, Mauro. A pergunta veio da Juliana Rocha, Daniela. Juliana. Então, Juliana, te contando primeiro aqui da preocupação com os alunos, tá? Então, rodas de conversa, deixar com que eles falem, ouvir essa criança ou esse jovem é de fundamental importância, e isso sim se acentuou aqui dentro da escola. E uma coisa que se tornou essencial e que a gente precisou perceber rapidamente foi o cuidado com o professor. Em algum momento, quando o Pietro falava ali da sua mãe, ele trouxe questões que ela foi desenvolvendo dessa dificuldade em trabalhar em escolas. Isso se acentuou, sim, nesse ano, com o retorno da pandemia, ficou evidente o cuidado com o professor, trazer psicólogos para conversar com o professor, ter esse tipo de deixar o professor falar também, as reuniões semanais, isso sempre muito importante. Prieto, a pergunta que tem para você aqui, do Rodrigo Monteiro, está no Facebook. Eu não vou fazer a pergunta agora pelo seguinte, tem a ver com a inovação, e nós temos um outro assunto aqui em cima dessa questão da inovação, que é o seguinte, olha, investir em inovação é essencial para as empresas de qualquer porte se manterem ativas e competitivas no mercado. Mas inovar é empreender e enfrentar riscos de natureza distinta, que podem ser comerciais, tecnológicos, regulatórios ou de financiamento e fomento. Por essas e outras razões, uma pesquisa recente aponta que mais de 79% das empresas brasileiras não têm maturidade suficiente para inovar e apenas 23,2% dos líderes admitem praticar a inovação. Essa dificuldade de inovação tem a ver com uma possível falta de entendimento do que é inovar? Tem a ver com a falta de entendimento, mas, na minha opinião, falando de Brasil, né? A gente tem o Jorge que consegue olhar para o mundo, e o Jorge tem essa experiência, mas falando de Brasil, no Brasil as pessoas têm medo de errar. No Brasil, o fracasso é hipervalorizado. Então, tanto os empreendedores como as empresas, muitas vezes, não se arriscam a fazer coisas diferentes, porque elas querem se manter ali. Então, quando você tenta inovar e o seu fracasso é muito estrondoso, quando você tenta inovar e você não consegue avançar, muitas vezes isso te restringe. Então, a gente tem uma cultura no Brasil, nas empresas, que elas punem o erro. E se você olha para o Vale do Silício, se você olha para as empresas americanas, nos Estados Unidos é comum você conversar com um empreendedor e você fala, quantas vezes você já quebrou? Ele já quebrou 3, 4 vezes, 5 vezes. E muitas vezes ele é admirado, porque ele continua tentando, ele continua inovando. Se nós pararmos para pensar, as grandes mudanças da humanidade nos últimos tempos, elas vêm de inovações, né? Quanto que Steve Jobs inovou, quanto que Jeff Bezos tem inovado, quanto que Elon Musk está mudando a história da humanidade. Mas essas pessoas, elas não têm medo de ousar, elas não têm medo de arriscar. E aqui no Brasil, como é uma questão cultural, muitas vezes nós temos medo de fazer o diferente. Nós permanecemos no status quo. Eu vendo essa caneta, ela sempre deu certo assim. Por que eu vou criar algo novo no mercado? Por que eu vou criar uma disrupção se está todo mundo fazendo assim? São nas inovações, são nas disrupções, são nessas mentes inquietas que, de fato, o mundo toma novas proporções. Então, eu vejo que no nosso país é por isso. As pessoas preferem se manter
na tal zona do conforto. Estou fazendo, estou vendendo, eu sobrevivi à pandemia, a pessoa fica feliz, muitas vezes, com aquilo, e não arrisca, de fato, ir para o próximo nível. E o fato de quebrar uma vez, duas vezes, três vezes, como você destacou, isso não significa fracasso, não é sinônimo de fracasso. Pelo contrário, é sucesso, porque é uma tentativa atrás da outra, e a mente, né, é sempre em busca da inovação, em busca de algo que realmente dê certo. É isso aí, a mente que dê certo, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que continua trabalhando, que continua todos os dias procurando fazer cada vez melhor. Então é isso, o que nós precisamos como nação, como empresários brasileiros, é não termos medo do erro, é não termos medo de arriscar, é sermos prudentes, cautelosos, termos tudo planejado na receita que falamos há pouco, quanto à receita, mas para criar novas coisas eu vou precisar arriscar. E arriscar muitas vezes eu vou errar, só que também eu não preciso acertar sempre, talvez eu precise acertar uma, duas, três vezes, já é suficiente para mudar a história do meu mercado, dos meus negócios, e dependendo da inovação, por que não mudar? Por exemplo, nós estamos numa ferramenta chamada Zoom, que foi simplesmente extraordinária para o mundo na época da pandemia. Então, as inovações, elas melhoram o mundo. Essa é a minha visão. Agora, aquela pergunta, né, na linha aqui da inovação, que vem do Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook, em quais momentos um empreendedor precisa optar entre manter o foco no seu produto ou criar novas opções para seus clientes, Preto? Ou seja, inovar, criar novas opções para os seus clientes. Penso que existem fases, né? Talvez manter o foco no seu produto seja nessa fase inicial, onde você definiu o seu mercado, você definiu muito bem o que você vai fazer, então você foca naquilo que você sabe fazer, faz muito bem, começa a crescer e aí começa de fato a se lançar. A não ser que dentro de você já seja um gênio aí de plantão e já tenha ideias mirabolantes. Tem um amigo empresário que criou agora recentemente uma bag, por exemplo, que é uma bag quente, que ela é uma inovação extraordinária e já está mudando o mercado de entregas aqui no Brasil. Então, essas mentes geniais existem, só que elas são poucas. Então, foca muito bem no seu produto, no seu negócio, e aí vai inovando ao longo do caminho. Ô, Prieto, tem um dado aqui, levantamento do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do país. Em agosto, houve um recorde de pedidos de demissão no único mês, desde janeiro de 2020, 1.773.161 desligamentos, sendo que 632.798 foram voluntários. O que esse dado nos revela? Gente querendo empreender? Não só empreender, gente querendo empreender. Nós temos, como nós falamos, no primeiro semestre, 2 milhões de novas empresas sendo abertas, mas gente boa se recolocando em outras empresas. Hoje nós temos um apagão de talentos, um apagão de mão de obra, e as pessoas hoje procuram, de fato, um melhor ambiente para se trabalhar, condições salariais boas, elas procuram locais onde elas se sentem valorizadas, respeitadas e amadas. Por isso, tão importante hoje quanto cuidar dos nossos clientes, é cuidarmos dos nossos colaboradores, para que tenhamos os bons fazendo os nossos negócios crescer. Então, tem gente empreendendo sim, mas tem muita gente migrando para outras companhias, porque eu vejo que hoje gente muito boa, muito qualificada, tem muita oportunidade disponível. Por exemplo, só na Prieto hoje, nós temos aproximadamente 10 vagas em aberto, que nós não conseguimos preencher por falta de mão de obra. E qual é o caminho? Aliás, não só o caminho, né, para preencher, a gente observa bem, você destacou essa questão da falta de qualificação e também da fuga de cérebros. Muita gente que vai para fora do país porque em muitas situações não vem a oportunidade por aqui. Agora, você observa que quem está empregado e pede admissão para ir para outra companhia, é justamente esse poder de barganha que ele tem. Ele está empregado, ele tem a oferecer e a outra empresa está de olho nele. Tanto que você tem vagas abertas aí e não consegue. Talvez você tenha que procurar em outra. Tenho que procurar em outra, é o poder de barganha, mas hoje a gente percebe cada vez mais as pessoas não estão só atrás de dinheiro. É um fator determinante
mas elas estão atrás de reconhecimento, de valorização, de clima, de um ambiente saudável. Nós falamos, por exemplo, quase agora sobre questões de doenças, né, pós-pandemia. Então, as pessoas querem trabalhar de uma maneira mais leve. Nós vemos agora na Inglaterra um movimento que 72 empresas testaram a semana com 4 dias de trabalho. Então, as pessoas, cada vez mais, elas buscam qualidade de vida. E, às vezes, não estão trocando só pelo dinheiro, elas estão trocando por um todo. Por isso que nós vemos o movimento das grandes empresas procurando cada vez mais valorizar os seus colaboradores. Pessoal, nosso tempo do programa Gente que Fala se esgotou. Vamos para as despedidas, bem rapidinho, 5 segundos, sua mensagem final e seus canais, Prieto. Depois a gente passa para o Jorge e para a Daniela. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Meus canais Anderson Prieto no Instagram, site www.prietobrindes.com.br. Daniela, sua despedida e seus canais. Obrigada, Mauro. Obrigada a todos vocês, Jorge, Prieto. Foi um prazer conhecê-los. Um abraço. Seus canais por aí? Daniela C, @lourencastanho.com.br. Jorge Gueren, sua despedida e seus canais. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Eu sempre estou postando algumas coisas em LinkedIn sobre temas de negociação, assim que se puderem se unir, me encontram pelo meu nome, Jorge Gueren, no LinkedIn. Muito obrigado pela presença de todos vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, Jorge Gueren, consultor e especialista em negociação, diretor global do Team Business Group, a professora Daniela Coccaro, coordenadora do ensino médio da Escola Lourenço Castanho, o Anderson Prieto, empreendedor, palestrante, mentor de negócios, fundador da Prieto Brindes. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, nas operações da OTV, na técnica da OTV, o Sérgio Oliveira. Obrigado aí pelos trabalhos de hoje, Sérgio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na OTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela OTV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, tchau.